Shalom, tudo bem? Se você me vê me balançando aí, não sou eu não, é o suporte. Sempre aviso isso, que às vezes a pessoa, que ele tá assim? Não, eu não tô assim não. É o suporte onde está o aparelho. Aí o vento bate e balança ele e parece que eu tô assim, ó. E não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mandrágoras, mandrágoras. Mandrágora é agora. Agora que você vai ver coisa. Eu vou falar um pouco sobre Mandrágora e a relação que ele tem. Vamos lá. Vamos ver um texto. Vamos ver dois textos. O primeiro está em Breshit, capítulo 30, versículo 14 e 15. Esse vídeo é para ver casais. Para casais, tá? Vamos lá, capítulo 30, versículo 14 e 15. Aqui, o canal aqui, para você que está chegando agora, é Pergunte a Jartov. Então aqui eu falo de tudo. Tudo! Mas seguindo as políticas de privacidade, política da comunidade e YouTube. Então nem tudo eu posso soltar aqui. Se eu me lembrar, no final eu vou dizer um negócio para vocês. É muito legal, se vocês quiserem. Capítulo 30, versículo 14 e 15, acho que não tem errado, né? Não, tá certo, 14 e 15. E foi Rubem, depois vocês leem o versículo todo, o texto todo. E foi Rubem nos dias da ceifa do trigo, e encontrou jasmins no campo, e os trouxe a Lea, ou Lia, sua mãe. A jasmins aqui é mandrágora mesmo. E ele não foi procurar mandrágora, nem jasmim. Ele foi para o campo fazer algo em relação à ceifa do trigo. Mas ele encontrou jasmins no campo, mandrágora. E os trouxe ali a sua mãe. Não era uma coisa normal, não. Tá? Não era uma coisa normal, não. E Raquel disse a Lia: dá, rogo para mim, dos jasmins de teu filho. E disse-lhe: ainda é pouco tomares a meu marido? Também queres os jasmins de meu filho? Foi um achado, um achado. E Raquel disse: por isto ele se deitará contigo esta noite, pelos jasmins de teu filho. Tá. E Jacó veio ao campo de tarde, e Lia saiu ao seu encontro e disse: a mim virás, pois te aluguei com os jasmins de meu filho. E esteve com ela naquela noite. Aí Deus escutou Lia, ela teve um filho, tal, um quinto filho para Jacó, tal, beleza. Pessoal, eu vou ler aqui o que é a mandrágora, porque a gente ouve falar disso, mas tem tanto assunto dentro da escritura e o nosso dia a dia nem sempre permite que você estude, por exemplo, sobre mandrágora. Por que você estuda sobre mandrágora? Então eu faço esse trabalho para você, vou facilitar para você. Eu estudei, pesquisei e vou apresentar para vocês a ideia. E tomara que eu não esqueça no final de falar determinada. Vamos lá, planta a mandrágora, segundo um especialista, não é segundo eu. Esta planta possui características alucinógenas. Então não saia por aí procurando mandrágora, uma que é difícil encontrar. É difícil mesmo, tem dois tipos. Uma parece uma maçã, outra parece uma abóbora. Um parece uma maçã, um pouco um tomate, e outro parece uma abóbora. Tá? Mas espera aí. São alucinógenas, analgésicas, narcóticas, sedativa e purgante. Entre o casal há determinadas coisas que eu não posso entrar tanto aqui no YouTube. Mas só o casal é que sabe o que um passa, o que um sabe o que o outro passa, um sabe a necessidade do outro, um sabe a dificuldade do outro. Então não tem como uma pessoa dizer assim: use isso que vai melhorar
seu apetite sexual, não tem como uma pessoa indicar a outra, porque são os dois que sabem. Tem homem que é sensível nisso, que é sensível naquilo, tem mulher que é sensível nisso, que é sensível naquilo. Então só o casal sabe. E Jacó tinha 2 mulheres. Então as 2 mulheres sabiam o que Jacó queria. Né? O que Jacó queria? Por que Raquel faria esse trato com Lia? Eu não sei. Você sabe? Não, é só Raquel, Lia e Jacó que sabe. Agora, você analisando os efeitos desta planta, é uma coisa que eu vou soltar agora, que ia soltar no final. É uma coisa que eu vou soltar, porque se esse outro canal é um outro canal que eu tenho, chamado Mestre do Sexo. Eu botei esse nome, porque na época achei de botar esse nome. Achei como esse aqui, Pergunte a Jartov. Parece que eu tô todo... Não, é um nome que na época eu encontrei melhor, porque tinha vários nomes iguais. Então, Mestre do Sexo. Então, se aquele canal tomar strike, alguma coisa, dá paciência. Mas eu não posso pôr ele aqui, né? Lá eu vou soltar determinadas situações. O que acontece? Mas por aqui você perceba, por aqui. Perceba por aqui. Essa planta é alucinógena. Por que alguém usaria uma planta alucinógena? Essa planta é analgésica. Essa planta é narcótica e é sedativa. Alguma coisa tinha. Porque são 2 mulheres, tá? Vieram com o mesmo tratamento, mas são 2 naturezas diferentes. Será que alguma delas precisava de um sedativo? Não sei. Tirem suas conclusões. Que rufem os tambores. Será que uma delas precisava de um sedativo? Talvez. Talvez sim, talvez não. Talvez não fosse sedativo. Não sei. Mas eu sei que essa planta tem essa característica. Tá certo? Serve para aliviar dores. Serve para tratamento de problemas no sistema nervoso. Também, essa planta. E no cuidado de úlceras também. Essa planta serve também. Então ela tem um uso muito, muito bom. Era usada como afrodisíaco. Daqui a pouco eu vou chegar a isso aí. Os romanos usavam como anestésico para cirurgias. Então ele usava essa planta, anestesiava a pessoa para cirurgia. Os romanos fazem isso. Os romanos, presta atenção, para não sair fazendo besteira. Os romanos usavam essa planta para anestesiar a pessoa na cirurgia. E essa mesma planta era usada, era disputada por Raquel e Lia. Só que Raquel, que fez esse trato e deu Lia para Jacó, Raquel continuou estéril. O que aconteceu, Raquel? Já Lia, meu velho, Lia, Jacó possuiu naquela mesma noite, ela bum, engravidou. Foi a mandrágora? Não, não foi a mandrágora. A mandrágora não faz alguém engravidar o outro. Não faz. A mandrágora não fez ela engravidar. Não foi a mandrágora que fez ela engravidar, apesar de ser afrodisíaco. Mas afrodisíaco é um abridor de apetite sexual. Não faz engravidar. Percebeu? Então, Raquel acreditava dessa forma, mas ela continuou estéril. Continuou, não teve filho. Bom, era uma situação mais psicológica. Era mais psicológica. Essa planta tem um formato de um feto, de um bebê, algo assim bem prematuro, com as pernas abertas. Então, estimulava mesmo a forma, o formato da planta, da raiz da planta. A raiz é grande. Estimulava. A pessoa batia o olho lá e imaginava. Não precisava nem provar, a pessoa já tinha alucinação sexual. Já tinha alucinação sexual, só pelo formato da planta. Você tem uma ideia.
Então, naquela época, tornou-se um símbolo de fertilidade. Como hoje, muitos casais fazem coisas quando vê a lua cheia. Se estimulam, né? Se autoestimulam ou se estimulam quando vem a lua cheia. Um casal passeando na orla, vê a lua cheia. Eles ficam mais animados, ficam mais afrodisíacos, ficam mais corajosos, ficam mais abertos. Era esse o efeito da mandrágora, quando você via a mandrágora naquela época. Então era mais psicológico. Porém, era um caso mais psicológico para os três. Para Raquel, ela não tinha filho, era mais para agradar o marido, né? Fazendo engravidar ela mesma depois. Então ela acreditava que dando Lia, ele teria relações sexuais com Lia e amaria mais ela por ela ter deixado a Lia com ele. E isso ia estimular ele a ter relações com ela, favorecendo então a gravidez. Era um plano, uma situação mais psicológica, mas que favorecia ela de alguma forma, óbvio, porque isso acontecia, obviamente, se você tem, se você deu Lia para ele, e ele sabe, porque Lia falou, né, eu te aluguei, ele sabe que Raquel, que ele ama, fez isso, ele deve ter saído de Lia e no outro dia foi para cima de Raquel feito louco. E era esse o plano de Raquel. Então o plano deu certo, porém ela continuava sem filho. Mas sexualmente falando, deve ter sido maravilhoso, porque aqui a mandrágora já era estimulante. E Lia dizer para ele que alugou ele para aquela noite, estimulou ele de tal maneira que a escritura vai dizer, mas Raquel continuava estéril. Então, se era essa a frase, então ele estava em cima dela o tempo todo. Porque senão não tem sentido. Jacó não ia para Raquel, ela continuava estéril, não tem sentido. Então isso era um estimulante extraordinário. Os dois fatos, a mandrágora e o fato de Raquel dar Lia para o marido. Bom, isso na época de hoje seria, ele é um safado, ele é um vagabundo, ele é um cachorro, ele é isso. Mas entenda, foi Raquel quem fez isso. Tá? Claro que todo mundo conhece a história. Jacó não pretendia ter duas mulheres. Ele trabalhou por Raquel. O pai de Raquel foi quem deu Lia. Foi o pai de Raquel que disse, não se faz isso aqui assim. Dá primeiro a mais velha, dá a nova primeiro, dá a mais nova, dá a mais velha. Foi o pai dela que fez isso, não foi Jacó. E aqui, mais uma vez, não foi Jacó, foi a Raquel que fez o processo. Né? Bom, mas isso serviria de estímulo incrivelmente. Nenhuma das duas sofriam sexualmente, porque ele não ficava em cima dela o tempo todo. Ele tinha duas. Então uma não reclamava. Nenhuma das duas reclamaria dele. A questão aqui é que Raquel não tinha filho. Não está falando do sexo. As duas tinham muito sexo. E eram felizes. A questão aqui é o filho. Ou a esterilidade. Tá? Para Lia, estimularia Jacó por saber da troca. Logo após, possuiria a outra. Então, por Jacó saber da troca, Jacó ficaria muito feliz em possuir Lia. E feliz também porque logo depois possuiria Raquel. Então era bom para Raquel, era bom para Lia e era bom para Jacó. Era bom para os três. E nos afazeres de casa, obviamente, se ele tinha duas mulheres, os afazeres de casa, nenhuma nem outra se cansava. Uma fazia uma coisa, outra fazia outra. Uma fazia coisa, outra fazia outra. Então, sexualmente, não se cansavam.
Os afazeres de casa não se cansavam. Hoje as mulheres reclamam das duas coisas. Mas isso aí, ó, apaga isso aí. Isso aí é coisa para outro, pra outro assunto e para outro canal. Cala-te-boca. Então, para Jacob, duas mulheres o disputando. Ambos queriam conquistá-lo com filhos. No livro de Cânticos tem uma passagem aqui, capítulo 7, versículo 12. Vem, ó meu amado. Olha, presta atenção às palavras. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo. Passemos as noites nas aldeias. Já é para passar a noite. Levantemo-nos de manhã para ir aos vinhedos. Vejamos se as vides florescem, se a flor se abre, se as romeiras já brotam. Ali te darei o meu grande amor. É maravilha. Então aqui também aparece mandrágoras, vides florescem, né? A mandrágora, ela fica rasteirinha e as folhas se espalham. E por baixo, a raiz é grande, grossa e tem esse formato. Então, naquela época, em várias regiões, era difícil encontrar porque ela é chata para germinar. Tem que ser um clima especial, um terreno especial, é chatinha. Então, por ser rara, era cara. Era muito cara. Então, o cara encontrou ali no campo, ele encontrou um tesouro. Então, olhando todo esse contexto, a mandrágora era afrodisíaca, de certa forma sim, mas ela era mais anestésica, analgésica, alucinógena. Bom, era isso aí. Não tem como eu falar determinadas coisas aqui de jeito nenhum. Mas assim, existia uma tradição. Tipo hoje, vamos ver o pôr do sol, vamos ver a lua cheia, entende? Então, alguém encontrou a mandrágora, símbolo de fertilidade. Mas era muito mais uma situação psicológica. Agora, é claro que existe uma forma, que não tenho como dizer aqui, obviamente, existe uma forma de usar a mandrágora a favor do sexo, tanto para o homem quanto para a mulher. Existe sim. Ok? Mas esse é o vídeo que eu queria dizer para vocês. É uma passagem que passa desapercebida. Por que passa desapercebida? Porque a pessoa não vai estudar o que é mandrágora. E o que eu estou colocando aqui também, o que eu coloquei também foi o contexto. Você observando, porque é difícil numa época de hoje você se colocar nesse contexto, porque hoje não tem muito casamento plural. Não tem, mas naquela época tinha muitos. Então, olhando, você tem que olhar o texto aqui, não, porque é safado. Não, você tem que olhar o texto como naquela época. Aquela época tinha sentido eles usarem a mandrágora. E eu vou até me arriscar a dizer, não era porque eles tinham duas mulheres. Até um homem com uma mulher fazia sentido usar a mandrágora. Era um estimulante só de olhar. Só de olhar a mandrágora já era um estimulante. Assim como só de olhar a lua, algumas pessoas se estimulam. Ninguém faz magia negra com a lua. Ao olhar a lua negra, se estimula. Ao olhar a lua de sangue, se estimula. Ao olhar o pôr do sol, se estimula. Isso é normal do ser humano. O ser humano busca coisas para se estimular sexualmente. Claro que tem pessoas que você pode usar o que quiser na vida, não vai se estimular. Existem pessoas assim, óbvio. Existem pessoas de todo tipo. Mas normalmente as pessoas têm um estímulo natural que aumenta com determinadas visões, determinados objetos, determinadas situações, determinados lugares. As pessoas se estimulam. Então não é que era uma superstição. Era o natural da época. Ok? Então isso era mandrágora. Na sua forma de planta, na sua forma de pensar, as pessoas como viam e o que desencadeava nas pessoas, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, 19 minutos e 55 segundos, escreve aqui embaixo só para saber mandrágora.
Não, mandrágora não, que tá muito óbvio. Narcótico não, que analgésico. Pronto, você escreve aqui abaixo analgésico. Pronto, porque só quem chegou aqui sabe. Tá bom? Muito obrigado pela sua visualização. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa o seu likeão, que é muito importante para o vídeo, para o canal. Faça seu comentário sobre o que achou do vídeo. Se tem alguma outra sugestão, alguma opinião. E compartilhe para que outras pessoas saibam. Quem sabe você estimula muitos casais por aí. Valeu, shalom!